Olá, amados, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de reflexão, de revelação, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma palavra poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje nós vamos falar, queridos, o nosso título é Coragem. A frase do dia diz fé para acreditar e coragem para avançar. E a palavra-chave é convicção. E coragem é a capacidade de enfrentar medos e adversidades. Essa virtude está associada à perseverança, determinação e confiança. Ela pode ser desenvolvida e exercida ao longo da vida, ao superar obstáculos com resiliência. Quando pensamos em figuras relevantes no decorrer da história, a coragem costuma ser uma das suas características mais evidentes. A Bíblia está cheia de homens e mulheres corajosos. Podemos pensar que os exemplos como Josué, Débora, Esther, Davi, Maria, Paulo, Estevão e principalmente o próprio Jesus. Cada um deles enfrentou oposições e dificuldades, mas teve a coragem para perseverar. Como ordenou a Josué, o Senhor ordena a cada um de nós: seja forte e corajoso. Josué cumpriu com coragem e obediência o chamado que Deus lhe fez. Ele liderou o povo de Israel em batalhas e conduziu à terra prometida. Mas talvez o maior ato de coragem dele tenha sido o seu posicionamento convicto ao afirmar que ele e sua família serviriam a Deus. Josué acreditava que o Senhor é quem abre portas, provê recursos necessários, livra o povo dos inimigos e concede a vitória, cumpre as suas promessas. Entenda, tudo o que Deus tem para você exigirá coragem, não apenas fé, não apenas oração, mas coragem. Tudo que você tem sonhado em Deus, que Ele tem colocado em seu coração, vai exigir coragem. Então você precisa se livrar do seu medo, e não quero dizer que você não sentirá medo. O fato é que você não pode permitir que ele controle o seu movimento. Isso é coragem. Coragem não é a ausência de medo, é o que supera o medo. É o que não simboliza ou congela, o que não te imobiliza ou congela diante do medo, mas o faz dar passo à frente e realizar o que precisa ser feito. Então, nosso título de hoje é Coragem. E Josué foi forte e corajoso. A missão de Josué não era pequena e nem fácil, e Deus sabia disso. E o tempo todo o Senhor estava falando a Josué: seja forte e corajoso, como Ele fala para todos nós. Sejam fortes, corajosos. Muitas vezes temos missões, chamados que não são fáceis de realizar, assim como esse chamado de Josué não era fácil. Mas Deus não escolheu Josué porque ele era mais forte, não, mas porque ele era obediente, porque ele era corajoso, e o Senhor a todo momento estava ali com Josué, o dizendo, o incentivando, porque Josué era humano, ele sentia medo, como todos nós diante de uma missão grandiosa sentimos medo e insegurança, mas o Senhor estava todo o tempo dizendo: seja forte e corajoso. E há momentos na vida em que a fé nos faz acreditar, mas a coragem é que nos faz avançar. Deus nunca prometeu uma caminhada sem desafios, porém prometeu estar conosco a cada passo. A coragem não nasce da ausência de medo, nasce da confiança de Deus, que Deus continua no controle, mesmo diante das adversidades. Josué entendeu isso.
E ele enfrentou guerras, liderou um povo difícil e carregou grandes responsabilidades. Muitas vezes queremos viver milagres e bênçãos, né? Mas esquecemos que todo vencedor é vencedor porque venceu uma batalha com determinação e coragem, né? Que seremos vencedores. Josué venceu, né, aquelas batalhas todas com muita determinação, com muita coragem, com muita ousadia no Senhor. E é assim, queridos, que nós somos vitoriosos, enfrentando batalhas e vencendo batalhas. Alcançamos o Senhor bênçãos, milagres, né, plenitude, por estarmos exercendo esse chamado. E a leitura continua dizendo assim: coragem não significa nunca sentir medo, significa não permitir que o medo paralise aquilo que Deus mandou você fazer. A coragem nasce quando a fé é maior que o medo. A nossa frase do dia diz: fé para acreditar e coragem para avançar. Quem possui fé acredita, quem tem coragem avança. E quem carrega a convicção permanece firme, mesmo em meio às batalhas. Convicção é permanecer firme mesmo quando tudo tenta te fazer desistir. E a palavra-chave é convicção. E a convicção é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho. A dúvida paralisa, mas a convicção faz avançar. Convicção é a força que mantém você firme quando tudo manda desistir. E não é a ausência de medo que define um vencedor, mas a coragem de continuar. Deus não entregou apenas uma missão a Josué, entregou a continuidade de um propósito. Moisés preparou o caminho, mas Josué teve coragem para continuar a missão. E depois de tantas batalhas, vitórias, Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a leitura de hoje é aqui em Josué 24:15, que diz: se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Eu, porém, e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né? Josué estava ali com toda a convicção, né? Dizendo ao povo: eu não sei que caminho vocês vão escolher, né? Que Deus vocês querem seguir. O povo já tinha ganhado muitas batalhas, né? Vencido muitas guerras, tinham provas, né, da fidelidade de Deus, mas estavam todos ali meio dispersos. E Josué, com toda a convicção, disse: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse chamado, queridos, que Josué tinha, né? E disse com toda essa convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um chamado difícil, como também, né, o Senhor me chamou para uma obra nada fácil, né? Quando me veio essa mensagem, né, que Moisés estava ali, tirou o povo do Egito e encaminhou o povo, mas que Moisés não completaria, não continuaria aquela jornada. Quem continuaria era Josué. Eu me lembrei, né, de que há 2 anos antes de o Senhor falar que levaria minha mãe, ele levantou um profeta para dizer que estava entregando o cajado da minha mãe para mim. E como o Senhor estava entregando, né, esse cajado de Moisés para Josué, não literalmente o cajado em si, mas aquele chamado, né, o mesmo chamado que o Senhor tinha na vida da minha mãe, de ajudar, acolher, cuidar, o Senhor colocou na minha vida, no meu coração, né? E é ajudar os mais vulneráveis, os mais carentes, andar por lugares onde ninguém quer andar, abraçar pessoas que ninguém quer abraçar, né? Fazer uma obra social nos lugares onde poucos querem ir, né? Não é uma missão fácil, mas eu me lembro também que minha mãe dizia: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
e ela deixou um legado. Estamos seguindo, estamos servindo ao Senhor. E eu digo em nome de Jesus, digo também com toda a fé, convicção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, profetize, você e sua casa servirá ao Senhor. O Senhor tem uma grande missão, um grande chamado. Para cada um de nós, o Senhor tem um propósito, né? Que você possa se enxergar dentro desse propósito com muita coragem, muita fé, muita determinação, muita resiliência, muita convicção, como Josué tinha, né? Como hoje eu tenho muita convicção desse chamado do Senhor para minha vida, o mesmo chamado que era para minha mãe, o Senhor tem colocado no meu coração, que é o amor pelas almas, é chorar por aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, é sentir no meu coração misericórdia, compaixão, né? Esse era o chamado da minha mãe e Deus tem colocado em meu coração. Que o Senhor possa nos direcionar a cada dia, nos iluminar, nos mostrar o caminho, né, que Ele quer que a gente siga, que nós possamos ter muita coragem, né, determinação e fé para avançarmos nessa jornada, seguindo o nosso chamado. Em nome de Jesus, vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, queridos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, dá-nos fé para acreditar nos teus planos, coragem para avançar, mesmo diante dos desafios, e convicção para permanecer firme até o cumprimento de suas promessas. Quando o medo tentar nos parar, fortalece o nosso coração. Quando as dúvidas surgirem, lembre do Senhor que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Que as circunstâncias, Pai, não nos enfraqueça, mas que possamos ser movidos pela certeza da Tua fidelidade e o Teu cuidado, Pai. Coloca no Senhor a convicção inabalável, capaz de permanecermos firmes, mesmo nos dias difíceis, que possamos ser persistentes e firmes no caminho. Ensina-nos a confiar, Senhor, perseverar e avançar. Que a nossa vida seja marcada pela fé, que acredita, pela coragem que age e pela convicção que permanece firme, Senhor, mesmo em meio às batalhas. E essa convicção, Senhor Jesus, que nos deixa, que nos faz, Senhor, permanecer firmes, esteja sempre, Senhor Deus, em nossos corações, em nossas mentes, Pai, que possamos ser verdadeiramente fortes e corajosos, ousados, determinados e resilientes, Pai, que nenhuma circunstância contrária possa, Senhor Jesus, nos enfraquecer, que nenhum medo, Pai, possa nos paralisar. Deus, eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, que eles possam, Senhor Jesus, serem verdadeiramente fortes, corajosos, Senhor, para avançarem, para cumprir, Senhor, o Teu chamado, viver os Teus propósitos e a plenitude do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, te louvo e te agradeço por este momento, por essa palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Gratidão e gratidão. E é isso, meus amados, nessa palavra de hoje sobre coragem. Se você está marcando, marque o título, né, que é coragem. A frase do dia é fé para acreditar e coragem para avançar. E a palavra-chave é convicção, né? A convicção é que nos faz permanecer firme, é que afasta todo medo, né, de nós, que nos faz avançar, né? O medo vem para paralisar, mas a coragem, a convicção vem para nos fazer avançar em nome de Jesus. Então vamos avançar, vencermos todas as batalhas, né? E em Cristo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.